Olá, eu vou fazer uma análise sistêmica do filme Encanto da Disney. É um filme que traz uma dinâmica familiar muito frequente, que acontece nas famílias, por isso acho que há uma identificação que a gente consegue se observar em vários personagens. E quando é filme assim, sempre toca, né? Como tocou a mim e tocou muitas pessoas com quem conversei. E achei importante fazer essa análise sistêmica com a visão da constelação familiar, porque a gente já percebe que existem várias dinâmicas ali que são das ordens do amor, de Bert Hellinger. Tem a dinâmica do pertencimento, quando há uma exclusão no sistema. Tem a dinâmica da hierarquia, do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então vou falando um pouquinho do filme, já aviso o alerta de spoiler. Então quem não assistiu o filme, assista primeiro para depois ver o vídeo, ou mesmo se assim quiser ver esse vídeo, de repente já vai assistir o filme também com uma outra visão. E é um tipo de filme que dá para se assistir mais de uma vez. Cada vez que você assiste, você tem um novo olhar e um novo entendimento. Então o olhar vai se abrindo e se ampliando. Então vamos lá. Tudo começa com a avó, né, que se chama Alma, a abuela, porque o filme ele é colombiano, né? Se passa na Colômbia. E essa avó, ela teve 3 filhos. E quando ela precisou sair, né, com o avô, com o marido, precisaram sair de onde estavam. E nesse trajeto o avô acabou falecendo. Então ela ficou sozinha. E ela se apegou, ao momento que ela ficou sozinha, ela viu o desespero de criar os 3 filhos sozinha, ela se apegou a uma vela, imaginando que aquela luz daquela vela era mágica e aquela vela iria trazer um milagre, né? Vários dons para a família dela. E foi o que aconteceu, né? Então ela encontrou uma casa, né, que era mágica, e os filhos tiveram dons. Então a Pepa, que era uma das filhas dela, tinha o dom de toda vez que ela mudava de humor, o clima em volta também mudava. O Bruno, que era o seu outro filho, ele tinha um dom de sensitivo, né? Ele previa o futuro, ele imaginava através de imagens, então vinham coisas que iriam acontecer. E o sistema familiar excluiu o Bruno, porque não aceitava esse tipo de dom. Então ele foi excluído do sistema familiar. E ele acabou optando por não ir embora e acabou se escondendo em umas instalações da casa. Então ele acabou morando na própria casa sem que ninguém soubesse. A outra filha tinha o dom da cura. Então, através dos alimentos, ela curava as pessoas. E assim por diante. Os netos também nasceram com alguns dons, né? Esses dons eram recebidos numa época da vida, não nasciam com os dons, mas eram recebidos, né? Enfim, eu não vou contar todo o filme aqui, mas eu vou pegar alguns assuntos principais. E dentre os netos, tinha a Mirabel. A Mirabel é a protagonista, né, a principal da história, e ela que conta a história. E a Mirabel não conseguiu receber nenhum dom. Então ela também se sentia a diferente, a excluída. Mas diferente do Bruno, ela continuou na casa e continuou buscando e tentando solucionar todos os mistérios que aconteciam na família, né? As suas irmãs mais velhas, os dons
delas, da Luísa, que é a mais velha, era ser muito forte. Então ela suportava tudo. Normalmente é o que acontece com os irmãos mais velhos, que não querem contradizer os pais e acabam pegando coisas de todo mundo. Inclusive a Luísa, ela tinha força física mesmo, então ela carregava coisas nela, né? E de toda a sociedade, não era só da família. Até que em um determinado momento da história, ela revelou que ela ficava muito cansada de acumular muito peso. A outra irmã era a Bela, né? A boazinha, a que agradava todo mundo, a meiga, né? Tanto é que ela fazia flores brotar. E até no momento da história também, a Mirabel, conversando com essas irmãs, elas conseguiram perceber o tanto que elas carregavam, né? Então, a Isabela, né, que é das flores, ela percebia que ela não gostava, não estava feliz de ser assim, né? Inclusive, tentaram arrumar um casamento arrumado para ela e ela ia se casar para agradar a família, mas ela não gostava do noivo. E depois ela foi percebendo. E no trajeto do filme, a Mirabel, ela descobre sobre o Bruno e ela tenta encontrá-lo, né? Então ela vai atrás e daí tem toda uma trama, mas o principal da história, ela tenta trazer o Bruno para ser incluído na família. E enquanto o Bruno está excluído, dá para se perceber essa desarmonia, essa tristeza, essa sobrecarga na família, inclusive na Mirabel, né? Ela se sentia infeliz, também se sentia excluída, porque quando o sistema familiar exclui alguém, outro tenta ocupar seu lugar para ser visto. No caso foi a Mirabel, que se conectou com esse tio e também se sentia excluída. E quando ela conseguiu, né, trazer o tio, quando houve essa inclusão e a família aceitou, houve a harmonia da família. E tudo isso é representado pela casa, pelas rachaduras da casa, né? A perfeição que a avó criou para essa família, querendo que fosse uma família perfeita, né? Ajudando a sociedade, e essa rigidez que a avó criou, né? Que depois se desmoronou quando a casa começou a criar rachaduras. E no final da história, ela conversa com a neta e ela percebe tudo isso, essa rigidez, essa perfeição que ela tentou criar na família, né? E ela lembra como foi difícil, sozinha, ter toda essa força que ela teve, tudo por amor, né? A gente sabe que no fundo há sempre o amor inconsciente, aquele amor cego, mas há um amor, como houve nessa avó. Sozinha, ela teve uma força que ela conseguiu fazer com que a vida chegasse através das gerações, até chegar na Mirabel, por exemplo, né? Então, a gente percebe toda essa trama, né? E no final, quando as duas se unem, a Mirabel, que é a neta, ela reconhece na avó, sem julgamento, essa força da avó, que fez tudo isso por amor. E a avó também reconhece na neta, que era diferentona, que não tinha dom, que era também mal vista pela família, ela reconhece que essa força, né, da ovelha negra, né, que vai em busca de uma harmonização na família. E esse era o papel da Mirabel na história, equilibrar esse sistema familiar. Tanto é que no final tudo foi restaurado, né? Esse equilíbrio voltou, o Bruno voltou, e aquela que era super forte, ela conseguiu equilibrar, né, a força com o descanso, e assim foi em toda a família. É muito bonita essa história, e eu indico para todos assistirem.